Bem-vindos ao Pensamento Universico, o canal voltado para o autoconhecimento e autorrealização. O professor Roden dizia no seu livro Orientando para a Autorrealização que a verdadeira cosmomeditação ela é indispensável para a felicidade humana. E ele era taxativo em dizer isso. E ele queria dizer mesmo que a meditação, a cosmomeditação, ela pode, ao longo dos anos, resolver todos os problemas da sua vida. Então eu gostaria de falar um pouco sobre isso. E fazer uma consideração a princípio. Né? Ele dizia o seguinte, que meia hora por dia de cosmomeditação poderia transformar a vida das pessoas. Né? E é a forma, segundo ele, da maior e da mais perfeita conexão com Deus, com o sagrado. Porque na cosmomeditação nós entramos na egovacuidade. Nós nos esvaziamos de nós mesmos, da nossa personalidade exterior, social, e entramos para a realidade cósmica. Então a gente fica cosmoplanificado, como ele gostava de dizer. A cosmomeditação ela é fundamental para a sua saúde mental, espiritual e mesmo física. O ser humano, o cérebro do ser humano, ele trabalha em 4 níveis. A gente poderia dizer que em 4 velocidades, como se fosse 4 marchas de um carro. A marcha beta, ou o nível beta de ciclagem do cérebro, ele é o mais veloz. E nessa fase a gente então faz um contato com o cotidiano, com a vida de trabalho, a vida profissional, a vida de estudo, de família. É um pouco essa experiência que a gente está vivendo agora aqui, eu conversando com vocês. Então estamos aqui num estágio ou no estado beta, que seria um estado de alerta. Mas há um estágio ou estado mais profundo, menos veloz e o mais adequado para que você entre na meditação, que é o estado alfa. Então, nesse estado, nós estamos num estado de relaxamento, mas ao mesmo tempo é um estado ativo, onde o cérebro está atento às situações, mas ele está esvaziado, livre de qualquer influência do exterior. Isso é uma atividade bastante difícil e ao longo dos anos as pessoas então vão praticando. Né? Nós podemos dizer que a tecnologia da espiritualidade oriental ela se calca muito fortemente nessa experiência da ciclagem alfa do cérebro. Existem outras 2 ciclagens, que é a teta, que a gente poderia dizer que é o estado intuitivo, que é um estado mais profundo, de uma viagem astral, de uma recreação, a experiência da autocura. Né? Então, é um outro nível menos veloz da ciclagem cerebral. E a menos veloz de todas é o estágio delta, onde nós entramos num estado de total inconsciência. E aí seria então no sono profundo, a experiência do coma, a experiência da transmortalidade, de pessoas que fizeram a experiência de atravessar, diríamos assim, do lado de lá da vida, do outro lado da vida, do lado eterno e amplo da vida, e que de repente voltaram para cá. Então, muito pouco se sabe sobre esse estágio. Né? Mas eu queria então pensar um pouquinho sobre o estágio alfa, que é um estágio que é alcançável por qualquer pessoa, basta um treinamento, basta dedicação. Né? Agora, eu gostaria de alertar pelo seguinte, como é uma conexão com Deus e exige profundamente um silêncio, uma entrega, uma total abertura para o sagrado, eu gostaria de alertar sobre a seguinte questão. Não é possível você fazer conexão com Deus fora do silêncio. E eu quero mesmo afirmar que experiências ritualísticas de muito barulho, de muita exaltação, de muita excitação mental e coletiva,
ela pode até ser uma experiência emocional forte, onde as pessoas se comovem, onde as pessoas passam por experiências bastante fortes, mas não podemos dizer, com certeza, isso cientificamente provado, que a gente faz a conexão com Deus nessa situação. É necessário o silêncio, a escola do silêncio. Então, há necessidade de uma profunda disciplina, de uma profunda autoeducação para se abrir para a experiência do sagrado. Né? E aí, então, eu gostaria de dizer de algumas predisposições para isso. Né? Então, qual o melhor horário para meditar? Obviamente que seria o horário da manhã, quando você desperta, porque a meditação é uma experiência de alguém que está desperto, não de alguém que está com sono, desatento, não é? Ou então no final do dia, mas desde que você não esteja tão cansado. É uma experiência, então, para que você possa viver só você aquele momento que é exclusivo de abertura com o seu eu, onde está o divino, onde está a nossa essência. Né? Se você estiver meio estressado, então sai, dá uma caminhada. Isso relaxa um pouco, isso faz com que o vento das preocupações leve fora todo aquilo que você está acumulando. Né? E outra coisa muito importante, a respiração. Uma respiração lenta e profunda, relaxante, para que você possa se predispor à experiência de mergulhar na cosmomeditação. O ambiente, o ideal seria que nós estivéssemos num ambiente absolutamente natural. Mas como a gente vive em cidades, em centros urbanos, isso é quase impossível para a grande maioria do mundo. Então, o ideal é que você tenha um espaço, um santuário dentro da sua casa, um recinto sagrado para você, onde você possa fazer a conexão, onde exista uma penumbra, uma luz suave, de preferência esverdeada ou azulada, que isso propicia as ondas alfa para que você possa entrar nesse estágio. Né? Outra questão que seria um prelúdio também, ainda não é a meditação, é a experiência da música. Músicas clássicas, como de Mozart, de Bach, aqueles que têm a tradição oriental, o hino a Brahma, que é uma música muito antiga, aqueles que são de tradição católica, a Ave Maria de Schubert, aqueles que são de tradição evangélica, Aonde Fores Eu Irei, são hinos maravilhosos, mas que são predisposições para que a gente possa entrar nesse estágio que não dá para se explicar em palavra, que é uma coisa que você vai aos poucos, lentamente, se preparando, se dispondo, numa posição de lótus, mas se não for confortável, sentar numa cadeira boa, confortável, e realmente deixar o seu barquinho viajar, sem controle de leme, para que ele possa ser conduzido por esse mar infinito, que é a presença de Deus em nós. Então, eu acho que é um convite para todos a gente começar a praticar. Né? Meia hora seria o ideal, segundo o professor Roden, mas vamos começar por 5 minutos, 3 minutos, 10, 20, e aos poucos a gente então vai ter um tempo só para nós, um tempo só para o sagrado, que é uma experiência única e verdadeira e que transforma profundamente a vida das pessoas. Eu desejo a você e a todos uma boa nova alvorada. Peço para que vocês continuem a acompanhar a gente no YouTube, registrando a sua presença, fazendo comentários, e seria então muito importante nós estarmos aí permanentemente juntos e descobrindo juntos o autoconhecimento, a autorrealização. Uma boa nova alvorada.